Olá, graça e paz. Deus te abençoe grandemente em mais este estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre as festas bíblicas do Senhor, a partir do entendimento ali de Gênesis 1:14, quando o Senhor diz que os astros, um dos propósitos dos astros era de marcar os tempos determinados do Senhor. Que tempos determinados são esses? São os tempos das festas bíblicas. Então, as festas bíblicas que estão narradas lá em Levítico, capítulo 23, elas são compromissos do Senhor, são dias marcados, dias de encontro. O Senhor traçou um desenho do começo ao fim. E é interessante que esse desenho do propósito de Deus, falando do começo até o fim, do propósito maior de Deus, que é o da nossa salvação, é da redenção da humanidade, começa lá na Páscoa e termina na festa de Tabernáculos. Nós já temos visto aqui 5 festas. A última festa que vimos foi a festa das trombetas. Hoje vamos falar de Yom Kippur e depois vamos falar da última festa, que é a festa de Tabernáculos. Mas eu quero introduzir essa palavra a respeito de Yom Kippur, que é a festa do dia do perdão, falando um pouco mais da festa das trombetas, porque essas festas são interligadas. Você percebeu que as primeiras festas, as festas da primavera, lá em Israel, né, Páscoa, pães asmos e primícias, elas são interligadas. É uma festa, praticamente uma festa só, né? Ali falando da morte, do sepultamento e da ressurreição do Senhor Jesus, respectivamente. Páscoa, pães asmos e primícias. Também aprendemos ali, e é importante a gente fazer sempre este resumo, né, para fixar, que na Páscoa ali fala da nossa salvação, fazendo uma aplicação para a nossa vida como crente. Para todo ser humano que se aproxima do Senhor Jesus, né, que entrega a sua vida a Jesus. Muita gente nos assiste que ainda não conhece o Senhor Jesus. E como é que é esse processo? Como é que é a salvação? Como é que é isso tudo? É muito simples quando a gente olha a partir desse desenho fácil que o Senhor deixou para nós através das 7 festas bíblicas anuais e mais a festa semanal do sábado. Muito bem, então, na Páscoa é a nossa salvação. Nós fomos salvos, libertos das garras do maligno, do príncipe das trevas que opera neste mundo. Então, nós fomos libertos. Páscoa. Nos pães asmos, fala da nossa santificação. Uma vez libertos, né? Uma vez salvos, agora eu vou me santificar. O que é santificar? É separar para Deus, para as coisas de Deus, nos afastar do pecado, que é mostrado na Bíblia como sendo o fermento. Muito bem, aí vem a terceira festa, que é a festa das primícias, que para nós fala de um tempo de dar frutos, começar a dar frutos. Frutos para Deus são vidas que a gente ganha, leva até o Senhor Jesus, para que esse processo também que aconteceu na nossa vida aconteça na vida das outras pessoas. Aí partimos para a quarta festa, que é a festa de Pentecostes. Na festa de Pentecostes fala ali de uma capacitação espiritual, dos dons do Espírito, quando a palavra de Deus é escrita no nosso coração. Lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus foi recebida no dia de Pentecostes, escrita em pedras. E agora, nesse novo Pentecostes, nesse Pentecostes na Nova Aliança, a palavra de Deus vem através do Espírito Santo. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E agora fica gravada no nosso coração. Então você vai vendo que as festas, elas se aplicavam tanto para o povo de Israel no passado, quanto para a igreja no presente. E como para toda a humanidade. Amém? Então veja como que é um desenho assim muito fácil e muito simples de compreender. Muito bem. Então, de Pentecostes até trombetas, que é a festa que falamos semana passada, de Pentecostes a trombetas, há um intervalo grande. Esse intervalo grande, ele fala para nós o quê?
que Deus vai dar um tempo bem grande, bem largo, para que todas as pessoas possam conhecer a Jesus e receber o Senhor Jesus, né? E como é que elas vão fazer isso? Através da igreja. Então, as igrejas, elas vão pregando a palavra, as igrejas vão fazendo a obra missionária, vão evangelizando, vão falando da salvação. Por isso que é importante que a mensagem primordial da igreja de Jesus seja a cruz, seja a salvação, seja a Páscoa. Isso é mensagem crucial, porque é quando a pessoa é liberta desse mundo, ela é salva. E ela entra, então, nesse todo esse processo de crescimento espiritual. Então, se a mensagem principal da igreja for outras coisas, for conquista, e receber isso, ter aquilo, ter essas bênçãos, ter essa prosperidade, se a mensagem principal for essa, aí as pessoas vão perder a oportunidade de, nesse tempo, que é um tempo largo, mas que acaba, né? Esse é o tempo da igreja, é o tempo da graça, esse tempo termina. E também, independente desse tempo terminar para o mundo todo, esse tempo, ele termina para cada pessoa, quando a pessoa morre. Se a pessoa morre, ou então ela tem uma enfermidade que ela perde o seu entendimento, né? Aí um Alzheimer, ou um acidente, uma demência, por qualquer motivo, como é que ela vai tomar a sua decisão por Jesus, né? Se ela não está mais com as suas faculdades mentais funcionando. Então, é como se o tempo terminasse ali para ela. É claro que Deus é justo e o Senhor vai saber trabalhar todas essas questões, né, que nós não sabemos os detalhes, que são as exceções das regras, né? Mas nós temos que trabalhar nós a partir das regras. Mas o Senhor é justo, justo e bom. Mas trabalhando a partir das regras, então, quando a pessoa não tem mais tempo, como é que ela vai tomar essa decisão por Jesus? Então, esse é o tempo da graça. Não que não preguemos sobre bênção, sobre conquista, sobre prosperidade. Tudo isso faz parte da palavra de Deus. Tudo isso é direcionado ao crente. Eu estou falando da mensagem primordial. O que é primordial? Primordial é tanto em relevância de lugar, que é feito em primeiro lugar, sabe? Como em relevância de importância. É o mais importante. Então é primordial, sabe? Então tem que vir primeiro e tem que receber a maior atenção, o maior investimento. Agora, as demais mensagens, estudos, isso tudo tem que ter na igreja realmente. Conquistas, bênção, prosperidade, né? Cura divina, tudo isso faz parte da igreja e a gente precisa desfrutar de tudo isso. Mas primordial é a mensagem da salvação. Porque é esse tempo que a gente tem de Pentecostes a trombetas. E eu falei naquele estudo sobre a festa das trombetas que esse é o tempo da gente ganhar vidas para Jesus. Exatamente por causa disso. Por causa desse tempo que um dia vai terminar, o tempo da graça. O tempo da graça significa, o tempo, para a gente entender, significa o tempo em que a arca de Noé esteve com a sua porta aberta. Isso é a graça. A arca de Noé com a sua porta aberta significa a igreja, é o tempo da graça. Quando eu fiz aquele diagrama, sabe, com a antiga aliança, a nova aliança e a intercessão, você vai ver que a antiga aliança, ela entra para a nova. Ela entra por dentro da nova aliança. Quando que a antiga aliança entra por dentro da nova aliança? Ela entra na medida em que os desenhos que foram escritos, né, feitos na antiga aliança, eles vão se cumprir, vão se materializar na nova aliança através de Cristo. Então, não é que uma aliança acabou, é que uma aliança se renovou. Por isso que nova aliança. Antes no sangue dos animais, hoje no sangue de Cristo. Então, sempre há uma aliança e uma lei, só que antes de pedra, agora no coração. Entende? Então, a gente não elimina as coisas, como disse Jesus, não vinha abolir a lei, não vinha abolir nada. Aí, se ele não veio abolir, quanto mais nós, o que nós somos, né? Se nem ele diz abolir nada. Então vamos entender que as coisas vão evoluindo, vão saindo da sombra e vão chegando na realidade. A sombra
são aqueles montoados de leis, cerimônias, aquelas coisas. A realidade é Cristo. Então nós não desprezamos, nós temos que entender a sombra para poder compreender bem a realidade. Muito bem, você veja que esses estudos das festas bíblicas, eles não são assim, a gente sempre volta a uma festa, sempre volta, sempre fala, porque é tudo interligado e a gente vai fixando. Então, voltando na festa das trombetas, que eu quero fazer essa introdução para a gente entrar em Yom Kippur. Então, na festa das trombetas, além da gente se ocupar primordialmente de ganhar vidas, existe uma coisa assim muito importante que cada crente precisa fazer, cada crente maduro. Enquanto ele está ganhando vidas, né, que são as outras pessoas que ele está ganhando, ele tem que se preocupar com ele. E como que nós nos preocupamos conosco mesmos em função da festa das trombetas? Quando nós entendemos que o propósito da festa das trombetas é que o Senhor Jesus vem levar a sua igreja, sabe? Será o casamento celestial, será as bodas do Cordeiro. E para isso haverá um toque de trombetas. Então, quando soar a trombeta, é que o noivo chegou. E ele chega de repente. Ele chega de repente e rapta a sua noiva. Isso se chama arrebatamento. Embora a palavra arrebatamento não esteja na Bíblia, existe uma palavra que é traduzida por rapto. E daí, dessa palavra, que quando o Senhor vem e rapta a sua igreja, foi colocado esse sinônimo aí chamado arrebatamento. Ele arrebata. Então, nesse sentido, arrebatamento é completamente bíblico. Muito bem, então a igreja é arrebatada. Há um toque de trombeta. Tudo indica que isto será assim, de repente. Por isso que Jesus diz, o dia e hora ninguém sabe, né? Fique alerta, vigie. Então, o que a festa das trombetas diz para nós, além de que a gente tem que ganhar vidas, como vimos no último estudo? Diz que nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos, porque o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Pode haver um estrondo, uma trombeta, pá! E chegou o Senhor Jesus. Os crentes foram levados, os salvos, né? Foram levados, raptados, né? Arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Então, se eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar me preparando. Você concorda? Eu tenho que estar me preparando e estar preparado. Me preparando. É como uma noiva que ela coloca o vestido e ela continua se preparando. Até o último momento ela está se preparando. Mas a qualquer momento que eu falar, agora, ela já está pronta, ela já está com o vestido, ela já fez o cabelo, né? Ela já fez tudo. Ela está dando sempre os últimos retoquezinhos ali. Então nós vamos estar dando os últimos retoques, mas quando o Senhor chegar, tocar a trombeta, a gente tem que estar pronto. Agora imagine se tiver a noiva ainda dormindo, né? Ela pode até estar dormindo, desde que ela esteja arrumada, né? Se aprontou, o noivo está demorando, dorme um pouquinho. É como aquelas 10 virgens, né? 5 loucas e 5 prudentes. As 10 estavam dormindo. Tanto as loucas quanto as prudentes. E qual era a diferença? A diferença é que as prudentes estavam prontinha, inclusive com azeite, para acender a luz e ela poder ir achar o caminho para se encontrar com o noivo. As loucas estavam dormindo, mas despreparadas, sem o azeite. Então não importa que você cochile um pouquinho, durma um pouquinho, desde que você esteja pronto, desde que você esteja arrumado, que a trombeta vai soar e a igreja do Senhor vai subir. Amados, eu quero aproveitar aqui e falar com vocês mais uma vez, conectar com o Apocalipse, porque isso tudo tem a ver com o Apocalipse, né? A volta de Jesus. Aliás, toda a Bíblia ela é toda integrada, as festas são integradas, é tudo muito integrado, né? Mas falando aqui de Apocalipse, e a gente vem estudando Apocalipse, marca da besta, tribulação, e fica aquela dúvida, aquela pergunta, né? O arrebatamento será antes da tribulação? Ou será no meio, ou será depois da tribulação?
E eu sempre digo, olha, há uma divisão aí no entendimento dos teólogos. Uns acham que a igreja será arrebatada antes, né? Outros acham que a igreja passará pela tribulação, enfrentará o anticristo, marca da besta, e será arrebatada depois, né? Outras falam ali que chegaria no meio, na metade da tribulação. Ora, e então todos são grandes homens de Deus e a gente respeita a todos. Agora, e muitas vezes você vê que eu comento sobre a marca da besta, tem que ficar atento, né? Sobre a marca da besta, porque inclusive há aqueles que defendem que mesmo havendo o arrebatamento, há crentes que não vão subir. Há membros de igrejas que não vão subir. E você vê em filmes como, por exemplo, Deixados para Trás, né? Livros e filmes deixados para trás, são aqueles que não conseguiram subir, porque estavam na igreja, sabe? Mas a igreja não estava neles. Estavam na igreja brincando, estava disperso, ali aquela sociabilidade apenas. E houve o arrebatamento e eles não foram. Mas aí começa a tribulação e eles então, ali muitos buscam a Deus, se arrependem, aquela coisa toda. Quem defende esse ponto de vista vê que há crentes passando por tribulação, pelo menos uma parte, né? E os que não defendem acham que o arrebatamento será antes, e os crentes, a igreja não vai passar por essa tribulação. Ora, como que eu vejo? Eu digo para vocês que não é fácil, não é simples isso aí. O importante, o que é o mais importante que eu diria para vocês? O que eu digo para vocês? Sabe qual é o mais importante? É estar preparado. Amém? Concorda? Eu tive um professor de teologia lá no Seminário Betel, um grande professor, o professor Aderbal, e ele dizia o seguinte: olha, eu vou dizer para vocês quando chegar lá o dia, tá? Quando chegar o dia, aí eu revelo para vocês. Foi isso que meu grande professor de teologia, né, que já está com o Senhor, ele disse pra gente, pra turma. Você acha que os seminaristas não querem logo saber desses mistérios, gente? Claro, ele vai ser pastor um dia, ou missionário, e as pessoas vão perguntar a ele. Então a gente vai lá no professor. E a resposta do professor foi: quando chegar lá o dia que acontecer tudo, aí eu conto para vocês. Isso foi de grande ajuda, né? Acho que eu vou dar a mesma resposta para vocês. A mesma resposta para vocês. Mas olha só, queridos, eu respeito todas as posições e eu não quero fechar, né, ser dogmático aí. Mas quando a gente olha para as festas bíblicas, preste atenção, me parece que a igreja vai antes. Por quê? Porque vem o tempo da igreja de Pentecostes a trombetas. A igreja está evangelizando, por isso que eu digo, ela não pode só estar evangelizando, ela está evangelizando e está se preparando. A noiva está se preparando. Então esse é um tempo de evangelização para ganhar vidas e é o tempo de preparação. Então a gente volta naquela santificação lá da festa dos pães asmos. Veja como é que uma coisa não vai deixando a outra, uma coisa vai somando a outra. Então a gente vai se preparando. Agora é hora de botar a roupa da noiva. E colocar roupa, tirar toda mancha, ruga, mácula, sabe? Você vê aqui como é que toda noiva é bonita? Toda noiva, por quê? Ela se prepara, ela se prepara. Aí nós vamos nos preparando. Aí vem o arrebatamento. Pelo desenho da festa pelo desenho das festas bíblicas, a festa das trombetas marca o arrebatamento. E ainda há mais duas festas para continuar acontecendo. Ora, se a igreja é arrebatada em trombetas, ela sobe e fica tendo a continuidade aqui na terra, onde vai entrar tribulação, etc. Entendeu? Então, pelo desenho da festa das trombetas, parece que a igreja ela sobe antes. Jesus deixa umas pistas dessa também, lá em Lucas, né, quando ele fala, lá a partir do capítulo 21, aí o Senhor Jesus fala que como nos dias de Noé, e ele cita lá Sodoma e Gomorra, né, que Ló foi tirado. Então sempre você vê o povo de Deus sendo tirado antes de vir o mal total. De qualquer forma, eu digo para vocês o seguinte: temos que estar preparados.
E ainda que a igreja não passe pela tribulação, grande tribulação, nós vamos passar por tribulações. Amém? Ainda que a gente não encare aquela grande tribulação, anticristo, marca da besta, aquela coisa pesada, né? As pragas terríveis, mas a gente vai passar por tribulação. A gente já está passando. Percebe que a gente já está passando? Nesse momento o mundo passa por tribulação. A igreja está inserida no mundo. E vem aí perseguição. A igreja vem sofrendo perseguição. Lembra do Estado Islâmico? Quantos crentes mortos, tendo a sua cabeça cortada, muitos cristãos sendo crucificados. Já não é tribulação? Já é. Então a gente já passa. Não precisamos ficar preocupados, vai ser antes, vai ser depois. Pelo desenho da festa bíblica, me parece que vem o arrebatamento. Aliás, me parece não, vem claramente é dito que vem um arrebatamento. Pá, aí a noiva se encontra com o Senhor. Agora, os acontecimentos na terra, esses tempos de derramamento da ira de Deus, dos cálices, das trombetas, dos selos, esse tempo dos cálices, das trombetas, né? Esse tempo todo aí da grande tribulação, a localização dele não é simples de você localizar. Por isso que os teólogos, eles batem cabeça com relação a isso, não é? Então, o que importa é que pelas festas bíblicas, nas trombetas, a igreja sobe. Amém? Sobe. E o crente subir, ele tem que estar preparado, sabe? Ele tem que fazer a parte dele, porque a parte do Senhor Jesus já foi feita. Quando eu digo crente, eu estou falando membro da igreja. A pessoa está lá na igreja. Estamos na igreja. Nosso preparo começa na Páscoa. É salvação mesmo. Salvo, sabe? Salvação, é santificação, é frutificação, é enchimento do Espírito, né? Aí, esse espaço grande de trombetas, sabe para que é? Até trombetas, é o tempo para a noiva se arrumar, para a noiva se aprontar. Ela se arruma, ela se apronta para ela poder chegar e subir, tá? Aí vem o Yom Kippur, que é a sexta festa. Mas eu quero só deixar essa introdução aqui hoje, porque foi um complemento da festa das trombetas semana passada, tá? No vídeo passado. E agora essa fica como introdução para o Yom Kippur, porque o Yom Kippur a gente vai ver que é a vinda do Senhor Jesus também. As 3 últimas festas estão ligadas à segunda vinda de Jesus. Então, a primeira, né? Aí você vê, trombetas, ligada à segunda vinda de Jesus. Yom Kippur, ligada à segunda vinda de Jesus. Tabernáculo, ligada à segunda vinda de Jesus. As 4 primeiras, ligadas à primeira vinda de Jesus. Páscoa, primeira vinda de Jesus. Pães asmos, primeira vinda de Jesus. Primícia, primeira vinda de Jesus. O próprio Pentecostes, que é uma festa meio que intermediária aí, né? Ela liga as 3 primeiras com as 3 últimas, mas também ligada à primeira vinda de Jesus. A metade ligada à primeira vinda de Jesus. E a outra metade ligada à segunda vinda. Porque o tempo da igreja até trombetas depende de uma unção do Espírito Santo para ser testemunha. Entende? Então, olha que coisa linda, né? Você está compreendendo bem esse desenho todo? Então, no próximo vídeo, eu continuo com o Yom Kippur, tá bom? Esse foi um complemento aí de trombetas e uma introdução de Yom Kippur. Que Deus te abençoe e vamos continuar crescendo através das festas bíblicas. Shalom, shalom.